Ler notícias todo dia é bom para o seu teste do IELTS? É. Agora, é o suficiente? Não. Não é o suficiente. Põe isso na sua cabeça já desde o início. Listening e reading são a sua base. Quando você vai fazer a exposição guiada, que é o que eu falo lá, você precisa de volume. E aí, qual que é o problema de ler site de notícia? Ah, sabe, qual que é o problema de usar vocabulário formal? Não tem problema usar vocabulário formal. O problema é só usar vocabulário formal. Entende? Por serem curtos, eles não têm a oportunidade de aprofundar naquele tópico que eles estão falando com mais tempo. Faz sentido isso aqui para você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Você já deve ter assistido alguns outros cafés com IELTS aí durante essa semana, e essa aqui é mais uma oportunidade que nós temos de conversar e bater um papo aqui enquanto eu tomo meu café para responder as dúvidas de vocês sobre o teste do IELTS. Ontem eu abri a caixinha de perguntas, né, para que vocês pudessem mandar lá para mim as dúvidas que vocês têm sobre o teste do IELTS, e aí nesse momento aqui eu vou conversando com vocês. E aí como que funciona a live aqui? Eu vou puxando as dúvidas que vocês foram colocando na caixinha de perguntas e vou respondendo as dúvidas que forem surgindo de vocês aqui durante a live. Então, caso surja alguma dúvida de você sobre o teste do IELTS durante a live, ou caso você tenha alguma dúvida aí, pode digitar a sua dúvida aí que ela será muito bem-vinda e eu eu vou abordar a sua pergunta aqui. Deixa eu servir o meu café, porque afinal de contas esse aqui é um café com IELTS e sem café não vai dar certo. Muito bem, muito bem. Hoje vou ter mais duas lives com vocês mais tarde, então nós vamos nos encontrar ainda de tarde hoje 2 vezes, tá? E aí eu vou falar de outros assuntos específicos com vocês mais de tarde. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou puxar aqui algumas perguntas de vocês que vocês deixaram lá na caixinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta, hein? Ó, vamos começar com essa aqui, ó. O que você considera bom fazer para quem vai começar a estudar agora? Bom, se você vai começar a estudar para o teste do IELTS agora, eu não sei direito qual é o seu nível de inglês, né? Você não falou ali na pergunta. Não sei se o seu nível é básico, se é intermediário ou se é avançado. Mas se você vai começar a se preparar para o teste do IELTS agora, a primeira coisa para você fazer é se inscrever na semana do IELTS. Vai acontecer daqui 2 semanas, lá no dia 5 de setembro começa, o evento é gratuito. E lá na semana do IELTS eu vou te mostrar os primeiros passos para você conseguir alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado. Então essa é a primeira coisa para você, tá? Mas enquanto não chega a semana do IELTS, o que eu te diria é muito importante a gente saber que tem 2 pilares para passar no teste do IELTS, tá? E quando eu falo passar no teste do IELTS, eu estou querendo dizer alcançar a nota que você quer no teste do IELTS. Quais são esses pilares? O pilar de saber inglês e o pilar de saber usar o seu inglês na hora da prova. São coisas diferentes, tá? Na maioria das vezes as pessoas acham que só saber inglês vai fazer elas passar na hora do teste e isso não é verdade. Então, para poder alinhar os 2 pilares, a gente precisa fazer uma exposição ao idioma, mas de uma forma determinada, que é o que eu chamo de exposição guiada, né? Você tem que se expor ao idioma, mas de forma pré-determinada, para que você aproveite ao máximo daquilo, tá? E aí, essa exposição ao idioma que você faz é por meio do listening e do reading, tá? E aí eu te aconselho o quê? Ali no meu perfil no Instagram tem lá os destaques, né? Tem 3... dá uns destaques. Tem 3 postagens que ficam fixadas ali em cima do perfil, e uma delas é uma aula exatamente sobre como passar no teste do IELTS, tá? E aí eu aconselho que você vá lá e que você assista, tá? Ela também tá lá no YouTube, se você preferir ver por lá, né? No YouTube lá fica a tela melhor, mas eu te aconselho que faça isso, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos continuando, vou puxar outra pergunta. E aí, como eu disse, se for surgindo dúvidas de vocês, pode mandar aqui que eu vou respondendo. Pode escrever aqui na live mesmo que eu vou respondendo. Ó. Essa pergunta aqui é boa. Vamos lá, essa aqui acabou de ser feita, essa pergunta. Ó, enfermagem US. US, né? Eu acredito que seja US, né? US não. Serve também, né? Serve também.
Vamos lá. O que eu tô olhando para esse microfone, né? Eu tenho que olhar para a câmera aqui, eu tô olhando para o microfone. Vamos lá. Para quem tem inglês básico, é viável estudar o IELTS já? Olha, eu gosto muito dessa pergunta, tá? De vez em quando essa pergunta aparece aqui e talvez seja uma das que eu mais responda, tá? Se você vai ter que fazer o teste do IELTS, se você vai precisar fazer o teste do IELTS em algum momento na sua jornada aí, seja você vai para os Estados Unidos, no seu caso, ou aqui para o Canadá, Austrália, Reino Unido, não importa. Se você vai fazer o teste do IELTS, eu diria que não é só viável, mas é necessário que você já comece a sua preparação focada no teste do IELTS. Ah, Simon, mas meu inglês é básico. Ainda mais porque o seu inglês é básico. Sabe por quê? Quando você começa com aquela ideia lá de, não, primeiro eu vou melhorar o meu inglês para depois começar a estudar para o teste do IELTS, não é isso que passa na sua cabeça? Você fala assim, não, primeiro eu vou tentar melhorar o meu inglês aqui, aí depois eu começo a estudar para o teste do IELTS, não é? O que acontece quando você faz isso, tá? Quando você faz isso, você coloca uma energia absurda em tentar melhorar o seu nível de inglês geral. E o teste do IELTS não dá para passar ele só com inglês geral. Gente, tem um cabelo do meu bigode aqui entrando no meu nariz. O teste do IELTS não dá para passar nele só com inglês geral. Você tem que saber fazer a prova. Então, você tem que desenvolver o seu inglês já voltado para o que você vai fazer no teste do IELTS. Então, eu, Simon, te recomendo que não espere você melhorar o nível de inglês geral primeiro para depois começar o teste do IELTS. Já comece a sua preparação focado no teste do IELTS. Porque, imagina assim, ó, você sabe, já viu aquelas, na internet, aquelas melancias que eles plantam numa caixa? Não sei se é na China, no Japão, que eles plantam a melancia na caixa. Já viu isso? Que aí a melancia cresce quadrada? Quem já viu isso aí? Você tá na live aqui, escreve pra mim. Você já viu isso? Aquelas melancias que crescem quadradas? E aí o que acontece? Quando você estuda inglês primeiro, para depois ir estudar pro teste do IELTS, o seu inglês até desenvolve, mas ele desenvolve quadrado. Por quê? Você vai desenvolver o seu inglês num ambiente que não é o ambiente do IELTS. Não vai dar para você aplicar o que você está aprendendo no inglês geral no teste do IELTS. Não funciona. O teste do IELTS é muito específico. Você tem que saber fazer o teste do IELTS. Então, eu diria que não só viável, mas necessário que você já comece a sua preparação focado no teste do IELTS. Sabe por quê? Quando você estuda inglês geral, não necessariamente você fica bom para o teste do IELTS. Mas quando você estuda para o IELTS, você melhora o seu inglês geral. Olha que doideira. Olha que doideira. Vou até repetir isso aqui para você. Ó. Quando você estuda inglês geral, não necessariamente você vai melhorar suas habilidades de passar na prova do IELTS. Mas quando você estuda para o IELTS, você melhora as suas habilidades do inglês geral. Isso aí é fora de cogitação, é inquestionável, entende? Então, por que não já começar a sua preparação para o teste do IELTS? Entende? Faça isso, que com certeza seus resultados vão vir muito mais rápidos do que se você fosse ficar primeiro trabalhando o seu inglês geral para poder tentar melhorar, chegar num nível A, B, C, D e depois tentar fazer o teste. Vai demorar demais. Então, já começa a sua preparação focado no teste do IELTS, que isso vai te deixar muito mais próximo do seu resultado, com muito menos tempo, tá? Muito bem, deixa eu puxar outra pergunta aqui de vocês. Zé Mário, onde consigo fazer simulados site? Tem um site que faz simulados oficiais, tá? Esse site chama Practical. Deixa eu escrever aqui para vocês que estão na live aqui, ó. Practical, que é o nome desse site, tá? E aí, esse site é um site de simulados oficiais, só que eles são pagos, obviamente, né? Que eles são simulados oficiais. E aí, eu nem sei quanto que custa não, tá? Eu sei que eles vendem lá uns pacotes. E aí, o que eu sei é que, vocês conhecem a Lúcia? Se você não conhece a Lúcia, até entrou aqui agora há pouco, do Canadá Mais Que Um Sonho. Anota aí pra você ir lá depois da live. A Lúcia do perfil Canadá Mais Que Um Sonho, ela tem um cupom de desconto lá desse site, tá? Do Practical. É só você, quando você for comprar o seu pacote de simulados lá, só você usar lá o cupom, chama Canadá Mais Que Um Sonho, tudo junto, o cupom. Aí eu não sei quanto que dá lá, se é 10 ou 15% de desconto. Eu não sei quanto custa esse site não, mas eu sei que ela tem um cupom de desconto para eles, beleza? Muito bem, vamos lá. Puxar outra pergunta aqui. Vamos ver aqui.
Ó, essa pergunta aqui é muito boa. Eu acho que muitos de vocês fazem isso aqui, ó. Aquele podcast BBC 6 Minutes é bom pro IELTS? Quem já ouviu esse podcast aí? Ou quem escuta esse podcast aí? Manda aí pra mim. Se você já viu. São áudios curtos, né? Nesse podcast aí, o 6 Minutes da BBC. E aí a pergunta é, isso aí é bom pro teste do IELTS? Você escuta esse podcast? Me responde aí. Você já ouviu, ou você já ouviu falar, ou você escuta esse podcast hoje? O que acontece? Tá? Eu tava até respondendo a pergunta ali, né? Um perfil ali de enfermagem sobre isso. O que acontece? Quando você escuta, quando você precisa melhorar o seu nível de inglês voltado para o IELTS, você precisa fazer lá o que eu chamo de exposição guiada, né? E quando você faz a exposição guiada, olha lá, o pessoal já ouvindo, ó, Lu Santos falando, a Mila ali também falando que escuta. Quando você faz a exposição guiada, você precisa trabalhar o seu listening, que é a sua habilidade de entender, né? Como que você trabalha isso? Uma das formas, né, que eu falo para você trabalhar isso é você ficando exposto ao idioma, o máximo que você conseguir, ficar exposto ao conteúdo em inglês, tá? E aí quando você vai lá e ouve um podcast desse aí, o 6 Minutes da BBC, ele é um podcast de 6 minutos. E aí eu te pergunto, isso é bom pro teste do IELTS? Quem já me ouviu falando sobre a teoria da folha de alface? Você sabe o que é a teoria da folha de alface? Vou te explicar aqui agora. O que é a teoria da folha de alface? Calma que você vai ver que vai tudo se ligar. Vou explicar se é bom ouvir o podcast da BBC 6 Minutes, mas eu vou te explicar isso explicando a teoria da folha de alface. Você já tentou fazer uma dieta na sua vida? Eu não sei se você já tentou, mas eu já várias vezes na minha vida. Inclusive, eu estou nesse processo. Desde janeiro pra cá, eu já perdi 36 quilos, tá? Então, eu tô aí numa dieta. E aí, Lívia, aguenta aí que eu já respondo pra você, tá? Desde janeiro pra cá, eu já perdi 36 quilos. E aí eu te falo assim, comer alface é bom pra você que quer emagrecer? O que você acha? Responde aí pra mim. Comer alface é bom pra emagrecer? Fala aí. Comer alface é bom, não é? Pra emagrecer? É bom. Agora, comer alface pra emagrecer é suficiente? Não. Nem de perto, nem de longe, nem de forma alguma que comer alface é o suficiente para você emagrecer. E aí quando você me pergunta, podcast da BBC 6 Minutes é bom? É bom. Mas nem de perto é o suficiente, entende? É igual a teoria da folha de alface aqui. É bom, mas não é suficiente. Para você desenvolver a sua habilidade do seu listening nesse nível que eu falo para você desenvolver, você vai precisar de muito mais, tá? Então, tenha isso na cabeça. É bom, mas ele é pouco. Ele é muito pouco, tá? Não é só com ele. Se você usar só ele, não vai dar certo, tá? Não é só isso. Você tem que fazer muito mais. É muito mais exposição. 6 minutos é muito pouco, gente. 6 minutos é muito pouco, tá? Então, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você pegue, se você já está nesse nível de ouvir podcasts, né? Eu te recomendo que você pegue podcasts longos. Longos. Para quê? Para você ficar ali muito tempo exposto, muito tempo exposta ouvindo conteúdo em inglês, tá? E isso sim vai aumentando o volume de coisas que você faz que são realmente significantes para a sua preparação do teste do IELTS, tá? Então, o BBC 6 Minutes é bom? É bom, mas é uma folha de alface, não é o suficiente, beleza? Vamos lá, puxar outra pergunta aqui de vocês aqui. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui veio do Zé Mário, eu vou intercalando com vocês aqui, né? Zé Mário, dicas de livros B2. Zé Mário, seguinte, aqui ali nesses destaques que eu deixei no perfil, né? As postagens fixadas que eu deixei ali, tem uma que é assim, ó, e tá lá no YouTube também. Eu até recomendo que você vá assistir no YouTube, porque lá fica melhor para você assistir, né? O nome, anota aí você que está assistindo essa live, o nome da aula, lá no meu canal do YouTube, chama assim, ó, você está fazendo o reading do IELTS errado. Esse é o nome da aula. Você está fazendo o reading errado. Você está praticando o seu reading errado. E aí lá nessa aula, o que eu faço é te ensinar a praticar o seu reading da forma correta para o teste do IELTS. Eu vou te ensinar a ler para o teste do IELTS, ensinar a ler da forma correta.
e lá no final dessa aula eu indico lá, se não me engano, são 6 livros, e aí eu dou 2 para cada nível, tá? No básico, no intermediário e no avançado, beleza? Então lá tem mais indicações, mas eu vou te dar uma aqui sim, só para você não ficar sem nada aqui, tá? Tem um livro, gostei muito desse livro, ele chama, anota aí, Call of the Wild. Call of the Wild. Com o inglês americano você vai falar Call of the Wild, tá? Que é a chamada do selvagem, né? Se você fosse traduzir literalmente, não traduz literalmente, tá? Call of the Wild. Esse livro é muito bacana, eu gostei muito desse livro quando eu li ele na minha preparação e eu recomendo que ele esteja nesse nível aí que você tá pensando, tá? Para quem gosta de animais, de cachorro especialmente, ele é muito bacana, tá? Eu gosto muito dele. Muito bem, deixa eu puxar outra pergunta aqui. Ó, Lu Santos, o IELTS Academic, a parte do speaking é voltado para temas acadêmicos ou para o dia a dia? Boa pergunta. Seguinte, a diferença do IELTS Academic com o General, ela está apenas e tão somente apenas no reading e no writing. O listening e o speaking, eles são os mesmos, tá? Então, os assuntos que você vai ver lá no speaking vão ser os mesmos assuntos que você veria lá no IELTS General Training, tá? É a mesma coisa. E aí, a estrutura do teste do speaking, ela já é desse jeito aí. Primeiro, na primeira parte, ali você vai ver perguntas do dia a dia. Depois, ele vai fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. E depois, na parte 3, aí sim você pega as perguntas mais complexas do teste, tá? A estrutura é essa. Muito bem. Cássia, eu sei que você fez uma pergunta aí, o Ângelo também. Aguentem aí que eu vou puxar outra caixinha da pergunta, que aí eu vou intercalando aqui, senão o pessoal que mandou as perguntas lá ficam sem resposta também, né? Vamos lá. Essa pergunta aqui também, ó. Essa aqui é quase igual a do podcast da BBC 6 Minutes. Fala assim, ó. Leia os sites de notícias todo dia. Ajuda pro teste? E aí aqui é parecido. Não é o mesmo fundamento não, mas ele é parecido com isso que eu acabei de falar do podcast 6 Minutes do BBC. Ler notícias todo dia é bom pro seu teste do IELTS? É. Agora, é o suficiente? Não. Não é o suficiente, tá? Por que que não é o suficiente? O que que acontece? Quando você está praticando o seu reading, né, que é a sua habilidade de ler, quando você está praticando o seu reading, você precisa de volume. O reading e o listening são a sua base. Põe isso na sua cabeça já desde o início. Listening e reading são a sua base. Então você tem que cuidar da sua base, tá? E quando você vai fazer a exposição guiada, que é o que eu falo lá, você precisa de volume. E aí, qual que é o problema de ler site de notícia? Geralmente, o site de notícia, você vai lá, entra para ver a notícia, são duas coisas que acontecem. A primeira, que o vocabulário que eles usam, geralmente é um vocabulário mais formal. Ah, sabe, qual que é o problema de usar vocabulário formal? Não tem problema usar vocabulário formal. O problema é só usar vocabulário formal, entende? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê lá. Segundo ponto, o site de notícias, e aqui é a mesma coisa para artigo e para revista, tá? Se você também gosta de ler artigo ou se você gosta de ler revista, é a mesma coisa. O site de notícia, o artigo, a revista, geralmente eles são curtos, são pequenos, não são muito grandes, né? E por serem curtos, eles não têm a oportunidade de aprofundar naquele idioma, naquele tópico que eles estão falando com mais tempo. Faz sentido isso aqui para você? Porque ele é curto, você não tem muito tempo mesmo para aprofundar e passar tempo com aquele tópico ali. Então, quando eu falo que você precisa praticar o seu reading, eu falo que você tem que praticar o seu reading com livros. Livros. Por quê? Pensa aqui, ó, esse livro que eu acabei de indicar ali pro Zé Mário, né, o Call of the Wild. É um livro, ele deve ter, não é grande não, tá? Ele deve ter menos de 300 páginas, uns 250, não sei. Olha para você ver, você vai passar um bom tempo ali naquele livro interagindo com aquele tipo de vocabulário, com aquele tópico, com aquele assunto. Você vai ficar um tempo ali. Então, ali sim você vai desenvolver volume na sua leitura, tá? O artigo, a revista, isso aí é muito pouco, tá? É muito curto e você não vai ter oportunidade de aprofundar, de passar um tempo com aquele assunto para você realmente apreender tudo que tem para ser apreendido ali. Faz sentido para você? Beleza, vamos lá puxar outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
A outra pergunta foi da Cássia. Cássia L. Professor, o livro Elevation é nível básico mesmo. Estou sentindo mais dificuldade com ele. Olha só, o Elevation, eu considero ele que ele esteja ali no nível A2, sim, tá? Dá pra você ler ele no A2. Ah, mas eu tô sentindo dificuldade. É claro que você vai passar alguma dificuldade para ler, né? A evolução nossa está realmente em superar as dificuldades, tá? Então, não se deixe abater porque tá difícil. Tá difícil porque é para ser difícil, tá? Isso aí é o normal. O normal é que seja difícil, porque se você pegasse o livro lá, o livro tá ali. Se você pegasse o livro lá, vou começar a ler aqui. Nossa, tá tranquilo, tô lendo aqui as folhas, tá? Ó, olha aqui, ó, tô sabendo inglês. Se você pegasse um livro e lesse ele muito fácil, é porque ele já tá muito simples pro seu nível. Você tem que pegar uma coisa um pouco mais difícil. Então, é para você sentir um pouco de dificuldade mesmo, tá, Cássia? Pode insistir. Só para você saber, quando eu fiz a minha preparação lá para minha preparação pro IELTS, né, lá em 2019, né, final de 2018 para 2019. No ano de 2019, eu li 90 livros, tá? E aí você fala assim, nossa, mas você lê muito. Não, não é que eu leio muito. Não tô falando isso. Eu leio sempre. É a consistência. Mas não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer é que o primeiro livro que eu peguei era um livro que eu queria ler muito. Eu queria muito ler esse livro. Muito, muito. Porque eu gosto muito do Stephen King, né? Que são histórias de suspense, terror e tal. Eu gosto disso. E aí eu queria muito ler um livro dele. O livro chama Under the Dome. Tem até uma série na Netflix. Depois você, não sei se você já viu, chama Under the Dome. A série acho que chama Sob a Redoma, alguma coisa assim, em português. Só que esse livro ele é avançado. E além de ser avançado, ele é um livro muito grande. Ele é se não me engano, ele é o terceiro maior livro do Stephen King. Ele tem 810 páginas. É um monstro. Só que eu queria muito ler aquele livro. Então o que eu fiz? Eu fui lá e peguei o livro e li. Foi difícil? Foi difícil pra caralho. Foi difícil demais. Demais. Foi terrível. Mas a minha vontade de sobrepor aquele obstáculo era muito maior do que o obstáculo. Entende? Foi difícil? Talvez se eu tivesse pegado um livro mais fácil, eu teria evoluído mais rápido? Talvez. Não sei. Mas eu sei que a minha vontade de superar a dificuldade ela foi muito maior. Então eu falo isso pra você. Se tá difícil pra você, isso é um sinal de que ali existe uma resistência para você trabalhar. É para ser difícil mesmo. Se for um livro muito simples para você ler, não é para você ler esse, é para você ler o outro já, tá? Então, insista. A grande questão aqui para você, Cássia, é seguir as técnicas que eu falo de leitura. Se você estiver seguindo aquela técnica lá de leitura, é aquilo que você vai fazer. Vai lá, leia o livro, não fique parando para olhar significado, depois você volta e vai rever do jeitinho que eu falo lá. Aí isso aí vai fluir, beleza? Só insista, só persista aí. Ângelo Pires, dicas de como fazer o vocabulário. Ó, até beber meu café aqui, né? Para você não só desenvolver um vocabulário, mas também fortalecer o seu vocabulário, Ângelo, eu não conheço, Simon, tá? Pode ser que outra pessoa conheça alguma coisa. Eu desconheço. Eu, Simon, desconheço algo mais efetivo do que leitura. Eu desconheço. Eu desconheço. E eu te falo isso porque foi isso que eu fiz e foi isso que eu ensino os meus alunos. A leitura, eu tenho certeza absoluta que eu só tenho o vocabulário que eu tenho hoje por causa da leitura, tá? Se eu não lesse da forma que eu leio, da forma que eu li, eu não teria desenvolvido esse vocabulário, tá? Então, dá para aprender vocabulário fazendo listening? Dá. Mas vai ser mais complicado, sabe por quê? Se você ainda não estiver num nível muito bom, como que você vai entender o que eles estão falando? E se você ficar na dúvida do que é uma palavra, você vai ter que perguntar como que está o seu speaking, tá bom? Você confia no seu speaking o suficiente para tirar dúvidas do que você está ouvindo? Entendeu? É um trabalho muito mais difícil do que se você pegar, sentar a bunda na cadeira e ler. Óbvio, ler da forma que eu falo para você ler, né? Não é ler de qualquer jeito, existe um jeito certo de ler. E ler, você vai desenvolver e fortalecer o seu vocabulário de uma maneira muito mais potente, tá? Então, é assim que você trabalha o seu vocabulário, beleza? Zé Mário, Call of the Wild, Jack London, exatamente, é esse aí, tá?
Carolina, Simon, ontem você comentou sobre a transcrição fonética e disse que tem um vídeo seu lá no canal. Pode passar o nome? Procurei ontem, mas não encontrei. Bom dia primeiramente. Para começar, eu não falei que o vídeo era sobre transcrição fonética. Eu falei que o vídeo era sobre a phonemic chart, que é a tabela fonética. É um pouco diferente, tá? A transcrição é quando eu pego uma coisa falada em inglês e aí eu escrevo aquilo para você da forma que você vai conseguir ler. Ou eu simplesmente pego aquilo e escrevo para você poder ler. Por exemplo, a transcrição de um podcast. Você está ouvindo, você vai pegar e vai transcrever aquilo para que você possa ler. E isso é a transcrição. O que eu estava falando na aula de ontem é sobre a phonemic chart, que é a tabela fonética, tá? Eu vou até ver se eu regravo essa aula, porque a aula que está lá, ela foi feita em inglês. Tá? Eu fiz essa aula há muito tempo e eu fiz ela em inglês. Vou até ver se eu regravo ela em português, mas se você for lá no meu canal lá e colocar Phonemic Chart, aí você vai achar, beleza? Vamos lá. No site IELTS USA tem um material de Listening Practice Test. Isso ajuda? Claro que ajuda. Mas o que eu tô te falando é, provavelmente o material que vai ter lá vai ser um material focado para o teste. Provavelmente um material de simulado, tá? É importante fazer simulado, mas o que a gente precisa para trabalhar o listening não é só simulado. Se você fica estudando só fazendo simulado, vai dar errado, tá? Não é para fazer só simulado. Você tem que ter horas, volume de listening. Você tem que receber listening para dentro da sua cabeça, tá? Trabalhando o listening da forma que eu falo para trabalhar, beleza? Zé Maria, Elevation do Stephen King. Isso, o Elevation também é do Stephen King, tá? Um livro excepcional. Excepcional esse livro, muito bom. Carolina, adoro Stephen King também. Tem algum livro dele que seja mais intermediário? Sou doida para ler um livro dele também. Bom, se você quer pegar um intermediário do Stephen King, vou te recomendar um aqui, ó. Esse é bom, hein? Esse é um dos meus favoritos, na verdade. E ele não tem muito suspense nele não, tá? Ele chama The Girl Who Loved Tom Gordon, tá aí o nome, ó. The Girl Who Loved Tom Gordon, tá? Esse é o livro do Stephen King que eu recomendo que você vá lá e leia no intermediário, tá? É muito bacana esse livro aí. Muito bem, vamos continuar aqui, vou puxar outra pergunta lá da caixinha. Quanto tempo para atingir o 5 no IELTS? Sou básico. Para você atingir uma nota 5 no teste do IELTS, você vai ter que ter chegado ali no nível B1, tá? Se você estiver ali no B1, se você for um B1 consistente, o que é o B1? O intermediário, tá? Se você for um B1 consistente, você já consegue tirar essa nota aí. E aí, se você está me falando que você está no básico, vamos supor que você está ali no A2, né? Você vai ter ali umas 180 horas para trabalhar, tá? Se você estudar umas 3 horas por dia, com 2 meses você chega lá, tá? Se você estudar 3 horas por dia com consistência, em 2 meses é possível você atingir essa nota aí, tá? A questão é que, para conseguir passar no teste do IELTS com a nota que você quer, mesmo que você ainda esteja no básico, igual você está me falando aí, você precisa saber fazer o IELTS. Não é você só estudar inglês, beleza, eu acho que eu sou intermediário, vou lá fazer. Não faça isso, que provavelmente você vai perder dinheiro marcando o seu teste. Você tem que não só melhorar o seu inglês já focado no IELTS, igual eu estava falando lá no início, mas também saber fazer o IELTS. É igual prova de concurso, é igual prova de vestibular. Se você só souber a matéria, é garantir que você vai passar? Claro que não. Você tem que saber fazer a prova, tá? Então coloque isso na sua cabeça. É a melhora do inglês mais a melhora do inglês para o teste. Você tem que saber utilizar o teste do IELTS. Saber utilizar o seu inglês na hora do IELTS, tá? Até tá engasgando. Tem que saber utilizar o seu inglês na hora do IELTS, beleza? Puxar outra aqui. O Zé Mário, qual diploma college aceita 5? Faço a menor ideia, tá? Não sei se tem algum college que aceita nota 5. Deve ter, provavelmente, mas eu não sei. Eu não conheço de colleges, né? Porque eu vim pra cá já como imigrante direto, já como residente permanente. Então, eu não fiz college, eu não sei como é que funciona isso, tá? Agora, se você souber a nota que você precisa no college, aí você fala comigo que eu posso te ajudar. Olha essa outra pergunta aqui, ó. Preciso fazer o IELTS até janeiro, estou no B2. Dá tempo? Bom, depende da nota que você quer, né? Como eu falei para vocês, já venho falando aqui, para fazer essa conta aí, dá para fazer essa conta. Só que eu preciso saber a nota que você quer, né? Eu já sei aí que você é um B2 e que você quer fazer o teste até janeiro. Agora, para saber a nota que você quer, para saber se dá tempo, eu preciso saber qual é a nota que você quer, entende? Vamos supor que você queira lá um 7.
Vamos supor que você queira um 7, tá? Que seria ali já o nível C1. E a maioria das pessoas estão mirando nessa nota, né? O 7. Se você está no B2, para o 7, você vai precisar trabalhar em umas 300, 350 horas que você vai precisar trabalhar até lá. Isso aí, se você fizer ali umas 3 a 3 horas e meia por dia, você vai precisar de uns 3 meses. Vamos ver, ó. A gente está em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5. Dá para você tirar até mais, tá? Dá para você tirar até mais, na verdade. Mas é aquilo que eu estava falando. Não é só saber inglês. Você tem que saber aplicar as técnicas certas na hora do teste. O teste, gente, ele é técnica. É técnica. Não é saber inglês. É saber fazer a prova, tá? Enquanto você não pousar essa informação na sua cabeça, vai ser muito difícil. O teste do IELTS, ele não está testando seu inglês. Põe isso na sua cabeça. O teste do IELTS está testando se você sabe fazer o IELTS, tá? Ponto. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Hoje vocês estão perguntando bastante de leitura, né? Tem diferença ler livro físico e livro digital? Ó, em termos de conhecimento, não. Porque o livro é o mesmo, tá? Talvez tenha em questão de experiência para você, tá? Agora, o que você tem que ter em mente é o seguinte. Quando você está trabalhando o reading para o teste do IELTS, você tem que ler, não é uma leitura de passatempo, tá? Ler para o teste do IELTS é diferente de ler como passatempo, tá? Se você está lendo para o teste do IELTS, você tem que fazer uma leitura focada e atenta. O que é uma leitura focada e atenta? Você está lendo focado em aprender aquele vocabulário, focado em prestar atenção, atento àquele vocabulário, tá? E aí, quando você faz isso no livro físico e quando você faz isso num livro digital, tipo Kindle, pode ficar um pouco diferente, tá? Se você faz isso no livro físico, para ficar atento, você vai ter que muitas vezes acabar riscando o seu livro lá. Você vai ter que ficar com a caneta próxima, um lápis, sei lá o que você quer, para você ir marcando as palavras da forma que eu falo para você fazer quando eu te explico como ler, tá? Se você está fazendo isso num livro digital, tipo Kindle, né? Na verdade, o Kindle não é o livro, né? O Kindle é o device, dispositivo que você usa para poder ler, tá? E aí ali você tem algumas ferramentas para fazer isso. Você pode ir lá e fazer um highlight na palavra, que é o destaque. Você vai marcar a palavra lá. Então tem algumas ferramentas para isso, tá? Qual que eu prefiro? Eu, Simon, gosto dos dois, tá? Eu usei o Kindle muito durante a minha preparação do teste do IELTS, até hoje eu uso, e eu também usei muitos livros físicos, tá? Aí vai do seu gosto, tá? Mas o que você tem que ter em mente é, para o teste do IELTS, para ir lá e alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, isso aqui, eu sempre falo, independe do seu nível de inglês. Para você alcançar sua nota do teste do IELTS, mesmo se você esteja no básico, intermediário ou no avançado, você tem que trabalhar a sua leitura da forma correta. Não é ler de qualquer jeito, não é ler por prazer, não é ler por diversão. Vai chegar o dia em que você vai poder ler por prazer. Mas esse dia não é hoje. Hoje você está treinando. Então, para treinar a sua leitura, você tem que fazer uma leitura focada e atenta ali nos parâmetros certos. Senão vai ser muito difícil você desenvolver a sua base para conseguir passar no teste do IELTS. Tá? Ainda que seu inglês seja avançado. Vai ser muito difícil você cuidar da base e alcançar a nota que você quer. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó. Lívia, vamos ver aqui. Lívia Tentor. Com quanto tempo antes devo começar a estudar para o IELTS? Qual o tempo ideal? Lívia, o ideal é que você comece a se preparar para o IELTS o quanto antes. Esse é o ideal, tá? Por que eu falo isso? Eu falei isso mais cedo aqui, numa outra pergunta, talvez você não estava aqui ainda. Que a pessoa perguntou algo nesse sentido aí que você está perguntando. Quando começar a se preparar para o teste do IELTS? Né? Será que eu estou no básico, eu já começo a preparar para o IELTS ou eu espero melhorar o meu inglês primeiro? Não faça isso. Não caia nessa ideia, nessa cilada de tentar primeiro melhorar o seu inglês para depois começar a estudar para o teste do IELTS. Sabe por quê? Isso vai comer o seu tempo. Eu não sei quanto tempo você tem para passar no teste do IELTS, mas o que eu sei é que se você primeiro quiser melhorar o seu inglês geral para depois melhorar o seu nível no IELTS,
isso vai comer o seu tempo, tá? Se você estiver aqui na live ainda, me fala aí qual é o seu nível, só para eu poder te dar uma resposta mais precisa. Mas, o que você tem que entender é que o teste do IELTS, você já tem que começar a preparação focada assim que você decide fazer o teste do IELTS. É igual você fazer um concurso. Ah lá, estou no avançado C1. Ainda mais para você que está no avançado C1. No avançado 1. Se você está no C1, né, que é o avançado 1, se você já está no avançado, ainda mais para você. Não é hora de ficar tentando melhorar inglês para depois fazer. A hora de você preparar para o IELTS é agora. Na verdade, é ontem. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto dessa muito dessa frase aqui. Qual é o melhor momento para começar a preparar para o teste do IELTS? Será que vocês sabem? Qual o melhor momento para começar a preparar para o teste do IELTS? O melhor momento para começar a se preparar para o teste do IELTS é 1 ano atrás. O segundo melhor momento para você começar a se preparar para o teste do IELTS é agora. Não é nem hoje, é agora. Ponto. Se você vai fazer o teste, o que você precisa é uma preparação específica para o teste. Já desenvolva o seu inglês, se você está ali no básico, no intermediário, focado no teste. E se você está no avançado, já passou da hora de você focar no teste. Porque, como eu falei aqui, não é só saber inglês, é saber fazer a prova. Existem técnicas para você aplicar em cada parte do teste. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. E hoje de noite vai ter a live de simulados que eu faço. Apareça lá, Lívia, para você ver, se você já não tiver visto outras. Apareça lá para você ver. Na live de simulados, eu faço ali como o seu examinador vai fazer com você no dia, tá? Eu faço perguntas pro pessoal, deixo eles responderem e depois eu dou meu feedback e indico uma nota ali. Nessa live de simulados, fica muito claro, você consegue ver claramente que para cada parte do teste do speaking, tem uma técnica para você aplicar. Não adianta se chegar na parte 1, mesmo que você esteja no avançado, e dar uma resposta lá longa, enorme, uma resposta que você acha que está certa. Não adianta você chegar na parte 2, ainda que você esteja no básico ou no intermediário, e dar uma resposta X. Não. Tem técnica para cada parte da prova, para que você consiga atingir os parâmetros do teste. Tá joia? Então, o melhor momento para você começar a estudar é agora. Vamos lá, vou ver aqui mais perguntas aqui. Deixa eu ver... Ó, a própria Bruna falou, então, comecei a estudar inglês em janeiro deste ano. Seria possível estudar para o IELTS desde já? Acha que tenho carga? Eu não acho que seria viável você começar a estudar. Eu tenho certeza que você já deveria começar a se preparar para o teste do IELTS. Eu tenho certeza, eu te recomendo que faça isso. Se você já sabe, eu vou fazer o teste do IELTS. Não tem motivo para você não começar a estudar agora para o teste do IELTS, entende? Não cometa o erro que a maioria das pessoas cometem. Eu também já fiz esse erro. Lá atrás na minha preparação, eu podia ter passado muito antes. Porque eu falei, não, primeiro eu vou começar aqui a melhorar o meu inglês, depois eu me preocupo com o IELTS. Para com isso. Estudar inglês geral não melhora suas habilidades para a prova do IELTS. Mas se preparar para o IELTS melhora o seu inglês geral, entende? Então você só tem a ganhar se preparando para o teste do IELTS, beleza? A Lívia falou, meu plano é imigrar com Express Entry em 2025. Pois é, mais do que nunca eu te falo, prepare para o teste do IELTS, tá? Bia Torres, mas como que foca com o básico? Pois é, aí que vem o que eu te falo. Primeira coisa para você, Bia Torres, não sei se é o seu nome principal, se é Bia. O que eu falo? Primeira coisa para você, a primeira coisa que você vai fazer, se você não tiver feito ainda, é se inscrever na semana do IELTS. Por quê? Lá na semana do IELTS, que vai acontecer a partir do dia 5 de setembro, lá eu vou te falar os primeiros passos para você começar a se preparar para passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não esteja no nível avançado. Ponto. Lá eu vou te falar como que você vai fazer isso, porque lá a gente vai ter um pouco mais de tempo, né? Aqui eu tô na live de perguntas e respostas. Lá eu vou ter um tempo para te explicar isso. E o evento é gratuito, tá? Se você não se inscreveu ainda, o link tá ali na minha bio, vai lá e se inscreva. Porque lá que você vai ver com os primeiros passos de fazer essa preparação aí para passar no teste do IELTS, tá? Você vai ter que trabalhar a sua base, que é o listening e o reading, trabalhar o seu pilar de saber inglês e depois você vai ter que trabalhar o seu pilar de como usar esse inglês na hora da prova. É aí que entram as técnicas de prova, tá? E técnica é uma coisa objetiva, não depende do seu dom com o idioma.
Não depende do quanto você sabe o idioma. Técnica é técnica, é algo objetivo, qualquer um pode aplicar, beleza? Vamos ver... Opa, perfeito, estarei indo lá mesmo agora escrever. Muito bem, vá lá e se inscreva mesmo, tá? Que aí a gente se encontra lá na semana do IELTS. Se você não se inscreveu ainda, você que está assistindo também, já te falo para você, vá lá e se inscreva na semana do IELTS. Se você vai fazer o teste do IELTS, eu não sei por que você não está inscrito ainda na semana do IELTS, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você conseguir fazer isso, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado, tá? Pedro 1059_P. Ter uma degree em uma faculdade onde o curso foi ministrado em inglês é o mesmo que ter um certificado de uma prova específica? Não. Não, tá? Se você tem um degree, você tem ali aquele grau, aquele degree da universidade ou da faculdade onde você fez. Agora, ter um certificado de uma prova específica é simplesmente você ter o certificado daquela prova, tá? Não sei se você está fazendo essa pergunta para fins de utilizar isso lá no programa de imigração, mas não são a mesma coisa, tá? Muito bem, deixa eu buscar outra pergunta aqui, deixa eu ver. Olha essa aqui. Como começar a estudar para o teste? A vida inteira estudei só gramática. Nossa, essa aqui é comum, hein? Quem mais aí já passou um bom tempo da vida estudando inglês com gramática? Me fala aí. Me fala aí. Você é desse que já vem há um bom tempo estudando gramática? Na verdade, eu acho que todo mundo que cresce no Brasil estuda inglês assim, né? Com gramática. Me fala aí. É você assim também? Essa aí eu acho que é uma das coisas mais comuns que acontecem no Brasil, né? O estudo de idiomas no Brasil ele é muito focado em gramática. E aí, o que eu vou te falar? Bom, primeira coisa que você tá ali, ó, como começar a estudar pro teste. Primeira coisa, se inscreva na semana do IELTS. Esse é o primeiro ponto, porque lá eu vou te mostrar os primeiros passos para fazer isso. Segunda coisa, esse ponto aí de você falar a vida inteira estudei com gramática. Isso eu considero que seja uma das coisas mais danosas pro seu inglês. Ficar estudando gramática. Presta atenção no que eu falei. Às vezes você já vai até querer sair da live aqui agora. Olha lá, Simon, professor de inglês, falou que não tem que estudar gramática. E aí você já vai sair da live, né? Falou assim, um professor de inglês falando para não estudar. Presta atenção. Eu disse que ficar estudando gramática, ficar estudando o livro de gramática é danoso. Não é muito proveitoso. Mas eu não disse que a gente não precisa aprender gramática. Presta atenção. Existe uma diferença. Não seja tão bitolado de ficar preso na sua opinião ou na sua ideia que você acreditou a vida inteira. Seja aberto a mudar de ideia quando uma nova ideia é apresentada para você. Pensa aqui comigo se não faz sentido. A gente precisa aprender gramática. Mas estudar livro de gramática é apenas uma forma de aprender gramática. É apenas uma forma. Só para te dar um exemplo, eu moro aqui no Canadá, né? Os nativos aqui, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, escuta essa, eles não estudam gramática na escola. Você sabia disso? Você sabia disso? Que eles não estudam gramática na escola? Eu estava vendo um dia um podcast, eu tinha até que achar esse episódio de novo, nem lembro qual que foi mais. Tinha um cara sendo entrevistado e ele falou assim, se você pedir a um nativo para te explicar o que é um present perfect ou um phrasal verb, ele provavelmente não vai te saber explicar. Por quê? Porque eles não estudam a gramática na escola. Mas isso significa que eles não sabem gramática? Não, claro que não. Porque eles aprendem gramática, mas de outras formas. E é isso que eu estou aqui falando com você. Principalmente quando você cuida da base, da forma que eu falo para você cuidar, quando você faz o listening, faz o reading da forma que eu falo, você vai, com certeza absoluta, aprender gramática de uma maneira muito mais eficiente e eficaz do que se você ficar só sentado estudando livro de gramática. Entende? Para com isso. Para com isso. Livro de gramática ele só serve para uma coisa. Quando você tem uma dúvida específica de alguma coisa. Aí você vai lá e pega o livro naquele ponto específico que você tem. Lê, tira dúvida, pronto, segue sua vida. É para isso que serve o livro de gramática. Tá? Pensa. Talvez você já passou por isso, ou você conheça alguém assim. Eu era assim. Você estuda lá na escola, né? Eu estudei escola pública a vida inteira. Você estuda lá livro de gramática. E aí você sai daquele momento ali, às vezes você fez até cursinho de inglês. Você sai dali para fora, você desligou o idioma, você não usa. No Brasil a gente passa muito tempo estudando o idioma e pouco tempo usando o idioma.
O que vai te fazer progredir nessa jornada aí é você usar o idioma e não ficar estudando ele. O idioma é uma ferramenta. Eu falo isso de vez em quando, talvez você já tenha me ouvido falar. Se eu comprar uma ferramenta nova, aí ela vem com um manual de instrução. Se eu ler aquele manual de instrução inteiro, eu sei usar a ferramenta? Não. Eu sei como que ela funciona, mas eu não sei usar não. Eu só vou saber usar quando? Quando eu for lá, pôr a mão na ferramenta e usar aquilo. Entende? É a mesma coisa que o seu inglês. Comece a usar o seu inglês e pare de ficar estudando o inglês. Entende a diferença? Por isso que eu falo que quando você cuida da base dessa forma que eu estou te falando, do listening, do reading, fica muito mais fácil de você usar o seu inglês na hora do teste do IELTS e alcançar a nota que você quer. Entende? Muito bem, deixa eu ver aqui, ó. Se você tiver alguma outra pergunta, a hora de você fazer a pergunta é agora, porque eu vou responder uma que eu tô vendo aqui na tela, do Pedro, e aí eu respondo alguma outra que você mandar e aí eu encerro a live, beleza? Então, se você ainda tem alguma pergunta, mande aí que eu vou responder ela. O Pedro, tô perguntando porque eu vou fazer medicina em inglês na Itália e posso validar meu curso em países como os Estados Unidos e Inglaterra. Posso continuar na Itália, mas preciso do italiano fluente. Pois é, aí eu não sei te dizer, tá? Se na hora de você... Uma coisa é o seguinte, se você tem o seu degree lá, né, o seu grau, o seu bacharelado, o seu diploma, provavelmente o seu curso vai poder ser validado nesses outros países. Pode ter um processo de validação, mas ele provavelmente vai poder ser validado. Isso é outra coisa, tá? Muito bem, Zé Mário teria teoria da caixa d'água. É isso aí, essa aí quem é raiz lembra, hein? Pode só repetir como usar NUS going to. Como usar o quê? Que você está falando? Escreve aí para mim para eu poder te ajudar. Como usar o quê? Vamos ver ali o que ela estava falando ali. O Zé Mário falando ali daquela teoria da caixa d'água, né? A teoria do tanque de água que eu falo, é que é o seguinte. Às vezes a pessoa fica assim, mas quando que eu vou... e aí já respondendo na NUS going to, né? Usar o inglês. A pessoa fala assim, mas como que eu vou pensar em inglês? Quando que eu vou pensar em inglês? A gente não pensa em inglês. Presta atenção aqui comigo. Aí eu vou te explicar a teoria da caixa d'água. Imagine que os seus pensamentos, imagina lá seus pensamentos, é um tanque de água, tá? A água lá dentro é o seu pensamento. E aí quando a gente nasce, você nasce com um cano instalado ali naquele tanque para sair a água. Aquele cano, se você nasceu no Brasil, se chama língua portuguesa. O seu pensamento não é o cano. O seu pensamento é a água. O cano é apenas a forma pela qual a água sai. Ou seja, o idioma é apenas a forma pela qual você expressa os seus pensamentos. Quando você aprende um outro idioma, você está instalando um segundo cano naquela caixa d'água ou naquele tanque de água. No caso aqui de vocês que estão aqui, vocês estão instalando o idioma inglês. Então, essa instalação é um processo que leva um tempo, ele é complicado e tal. Mas depois, não é que você pense em inglês. O inglês é a forma pela qual você expressa seus pensamentos, igual o português, entende? Então não tem isso de eu pensar em inglês, pensar em português. E aí como que você vai usar o seu inglês? Respondendo a Anna's going to ali. Você tem que criar atividades no seu dia que te forcem a usar o inglês. Nem que você seja obrigado e nem que seja só para aquele momento. Por exemplo, quando você senta todo santo dia para ler, nem que sejam 10 minutos, você tem uma atividade no seu dia que você precisa do inglês. Quando você senta para assistir a um filme, a uma série, ouvir um podcast, você tem um momento no seu dia que você precisa do inglês, entende? Quando você fala com alguém no seu dia, você tem um momento que você precisa do inglês. Então é assim que a gente vai utilizando o inglês no nosso dia a dia, beleza? Bom, pessoal, muito bem, vou encerrar a nossa live por aqui. Quero te dizer que hoje, na parte da tarde, nós vamos nos ver de novo, que eu vou fazer uma outra live para falar de algum outro assunto com você. E à noite nós vamos fazer o nosso simulado de speaking, tá? Não deixe de aparecer lá, porque lá nós vamos poder conversar bastante. Você vai ver como que funciona o teste do speaking do IELTS, tá? Lá vai ser um evento... Lá vai ser uma situação de teste, tá? Você vai ver como que funciona a parte do teste do speaking, beleza?
Carolina, você fez a prova também de francês pro Express Entry? Não fiz a prova de inglês, a prova de francês pro Express Entry. Eu vim apenas com a prova de inglês. Eu até tenho um pouco de conhecimento de francês, mas é apenas básico, estou ainda estudando, não fiz prova para isso, tá? Liver tentou. Dicas de podcast sem ser o BBC? Sim, vou te dar uma, presta atenção. Tem uma aula minha, tá lá no YouTube também. Vai lá ver essa aula lá. Lembra que eu falei com o Zé Mário que tem uma aula do reading? Pois é, tem uma aula do listening também, que é como praticar o seu listening pro IELTS, ou como melhorar o seu listening pro IELTS. Vai lá no YouTube, digita que você vai ver. É uma das últimas lá. Nessa aula lá, eu te indico 6 podcasts também, tá? Mas aqui hoje eu vou te recomendar um, para você não ficar sem nada aqui, tá? Esse podcast que eu vou te recomendar, eu considero que seja o melhor podcast que você vai ouvir na sua life, tá? Na sua vida. Vou escrever ele aqui para você. É este aqui, ó. Luke's English Podcast. Esse, pra mim, é o melhor podcast de todos, ever, que existe, tá? Vai lá, escuta ele lá, depois você me dá o feedback. Sobre a validação, são muitas etapas. Para quem perguntou, medicina nem se fala. Pois é, aí depende de cada profissão, tá? Gente, um abraço para todos vocês. Nós nos vemos mais tarde nas próximas lives. Cheers!